Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. Agronomia é o tema do nosso programa de hoje. Para discutir esse assunto, teremos dois convidados. O diretor técnico da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, a CDRS, que é a antiga CAT, Ricardo Pereira, e o engenheiro agrônomo Carlos Alberto De Luca. Neste primeiro bloco, recebemos o engenheiro agrônomo De Luca, que por mais de 35 anos prestou trabalho junto à antiga CAT, hoje a CDRS. Ele é também conhecido por sua atuação como especialista na difusão da cultura da borracha no estado de São Paulo e por sua representatividade no setor, compõe o Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga, a FEV. De Luca, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios e muito obrigada pela presença. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e podermos bater esse papo aqui, trocar essa ideia, passar alguma coisa do que a gente viveu e conhece do agro no São Paulo e no Brasil. Tá certo. Bom, aqui ao meu lado o Ender Rodrigues, chefe de jornalismo do TVU Jornal, segunda edição. Bom, De Luca, você foi premiado em 2018 pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, uma premiação muito importante. E aqui na Unifev nós temos diversos cursos nesta área, né? E eu sei que você, como atua nisso há muitos anos, eu gostaria que você nos contasse o que te motivou a seguir nessa profissão. Bom, Fabíola e André, é uma coisa interessante. Esse prêmio até veio para mim com uma satisfação muito grande, porque a gente faz as nossas atividades no serviço público, faz com dedicação, com carinho. E a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, ela promove todo ano esse evento, essa programa Deus das Séries aí, que é para homenagear os técnicos do Estado de São Paulo que se destacam em diversas áreas. E eu fui agraciado nesse ano de 2017, nós recebemos em 2018 o prêmio lá no AgriShow, como extensionista do ano, em função das atividades que a gente fez em todo o estado de São Paulo, promovendo capacitações na área da cultura da seringueira, capacitando os técnicos da secretaria, né? E acompanhando os seringais de todo o estado. Então foi muito importante. Agora, a motivação para fazer o curso de agronomia, de engenharia agronômica, eu tive desde o início, porque sou de origem, meu pai tinha propriedade rural e eu sempre gostei. Então, aquilo me motivou. Em casa, nós somos em 3 irmãos e o único que partiu para essa área foi eu. E realmente porque eu sempre gostei, sempre me identifiquei com essa área, sabe? E para fazer o curso de agronomia, nós temos que ter coragem e vontade de buscar desafios na vida da gente. É uma área muito bonita, bem ampla, sabe? Você tem diversas opções para você estar fazendo e trabalhando. Inclusive, quando eu me formei, que já faz um tempinho, em 82, naquela época, eu entrei em 78 na faculdade, o curso de agronomia ele é mais amplo. Ele abrangia todas as outras atividades. Nós tínhamos, não existia engenharia florestal, fazia parte do meu curso de agronomia, engenharia agrícola, não tinha... engenharia de alimentos também, os melhores engenheiros de alimentos da época sempre foram os engenheiros agrônomos, porque para fazer um alimento de qualidade, você precisa ter um produto de qualidade, uma verdura, um legume, um grão de qualidade para você produzir. Então, depois eles foram tirando do curso de agronomia vários cursos. A zootecnia saiu, uma parte da agronomia, uma parte da veterinária. Mas hoje, você vê, na época que eu estudei, Fabíola, foi interessante porque nós não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje. Hoje nós temos essa facilidade aí, hoje nós temos inclusive tratores que são movidos automaticamente, temos os drones, temos os GPS. Naquela época, para a gente fazer um cálculo de área, você precisava de ver o tamanho da planilha. Era na bota também, né? Na unha mesmo ali, né? Então, hoje é fácil, você passa com o GPS em volta da área, já te dá uma área mais ou menos precisa, tem os equipamentos de estação total. Então, hoje, assim, a pessoa precisa gostar de tecnologia e gostar de desafios. Inclusive, você vê uma outra coisa, hoje, para ser pesquisador, você tem que fazer o curso de agronomia e se especializar, fazer um doutorado, um pós-doutorado, para poder fazer o quê? Escolher as melhores variedades para se plantar, os melhores adubos. Então,
é uma coisa que é sempre um desafio a mais. Eu quero produzir mais. E agora, a gente pensa sempre nessa questão. Com qual finalidade eu vou produzir esse alimento? É para ter mais proteína ou você faz o que você quer? Exemplo, muitos outros. O eucalipto. O eucalipto você produz ele tanto para a produção de celulose. Então, quando você vai fazer a pesquisa, você já direciona. Você planta um monte, seleciona, vê as que tem mais material para a produção de celulose, que é diferente do que vai para a madeira. Na mesma coisa a gente faz com as culturas. Hoje, pesquisa na área de soja. Você procura pesquisar aquela que antecipa a produção da maior teor de proteína e o menor tempo para poder conseguir entrar com outra cultura. Então, é um desafio gostoso a área da agronomia. Muito conhecimento mesmo. E para vocês terem uma ideia, hoje, muita gente fala do nosso país, o Brasil, hoje, a área cultivável usada em agricultura e pecuária, desse nosso extenso país todo, é em torno de 9% a 10%. O pessoal fala que nós estamos desmatando, estamos acabando com esse país, e é mentira, entendeu? Nós temos muitas tecnologias em cima disso. E é esse desafio que a agricultura, que a agronomia proporciona. Fazemos hoje, nós usamos uma mesma área, na nossa região aqui, para você ter uma ideia, nós plantamos mais cedo a soja, tira a soja e está entrando com milho safrinha depois, na mesma área. Cultura do algodão, planta também a soja antes. Hoje nós mudamos o período de plantio de algodão, quando eu comecei a trabalhar, era em setembro você jogava a semente no chão. Hoje nós estamos plantando algodão em dezembro, até começo de janeiro. Então você planta a soja antes, tira e entra com o algodão. Então, hoje nós estamos assim, é uma cultura que me motiva, me anima, porque você tem muitas oportunidades para fazer com que você atinja o objetivo de produzir e produzir mais, sabe? Realmente não para, né, De Luca? E para o pessoal em casa entender, de forma geral, como que o engenheiro agrônomo ele colabora, então, com o produtor dentro dessa gama de atuação aí, né? Bom, para você ter uma ideia, além das pesquisas com materiais genéticos novos e de qualidade, nós temos que ter o técnico que vai orientar o produtor, que vai levar esse conhecimento para o produtor de como fazer o plantio. Que hoje não é mais aquele esquema de chegar, vou plantar de qualquer jeito. Você precisa fazer um planejamento nessa área, você precisa fazer uma análise de solo, ver como é que ela está. A gente vai ao médico, ele não exige da gente o exame, todos os tipos de exame de sangue, de urina, de fezes, etc., para ver como é que está o solo. Nós precisamos conhecer o solo para saber o que nós temos que dar para ele. Então, para fazer uma calagem correta, uma correta adubação com fósforo, que tem muitas culturas muito exigentes no fósforo, nitrogênio e potássio. Então, a gente ajuda orientando ele em todas essas condições. Nas boas práticas agropecuárias, quer dizer, tanto agrícola, isso quer dizer o que você fazer um planejamento, usar a adubação correta, usar a semente adequada, com o objetivo dele. Porque se ele falar o seguinte, não, eu vou fazer só uma safra, ele pode plantar uma cultura de um ciclo mais longo, que ela vai ter menos risco, possibilidade de produção maior, e aí você só deixa essa. Não, eu quero fazer outra safra. Então você planta uma mais precoce. E tem a janela de produção, a janela de plantio que a gente fala, que é um período máximo. Tem variedades, por exemplo, de soja, que você não plantar até o dia 15 de novembro, a partir dela começa a cair a produção. Então tem um monte de conhecimento que a gente precisa fazer e ter para poder trabalhar nessa área. É um desafio constante, mas muito gostoso. Imagine, e para quem escolhe trabalhar nessa área da engenharia agronômica, quais são as oportunidades que podem existir, então? Temos hoje uma gama de oportunidades aqui na nossa região hoje e fora também, quer dizer, tanto em revendas de defensivos agrícolas, em usinas, hoje todos os grandes, as áreas maiores, os proprietários maiores, eles precisam ter um técnico constantemente ali para auxiliá-lo no planejamento e no acompanhamento da produção dele, você está entendendo? Observar as pragas existentes, as doenças,
produtor conhece muito, não vou deixar de dizer isso não. Mas, além de escolas, hoje ele pode entrar na área de medição de propriedades, com os aparelhos, consultorias em diversas áreas, porque nós não temos uma cultura só, na nossa região é muito rica aqui. Nós temos hoje a maior área plantada, que eu acho que é cana, temos pastagem, seringueira. Se observar hoje aqui, nós estamos dependendo de técnicos e o produtor precisa buscar as informações para melhorar a produtividade. As nossas pastagens aqui estão bastante degradadas, precisando desse planejamento, dessa adubação, dessa orientação. Às vezes, uma divisão da área de pastagem em duas, ele já melhora o manejo do gado ali dentro. Então, são detalhezinhos simples, que às vezes o produtor está todo dia lá, ele olha, mas não vê. Então, isso é importante, ter uma orientação de fora, uma consultoria, para poder ele aprimorar e melhorar a produção e produtividade da propriedade. De Luca, como você avalia hoje a importância da agricultura para o fomento da economia do interior paulista? Você ter uma ideia hoje, só nos últimos 40 anos agora, uma coisa importante que a gente, segundo o Ministério da Agricultura, a produtividade das nossas lavouras, do nosso agro, de uma maneira geral, ela aumentou 385%. Isso o Ministério da Agricultura comprova e mostra que nós estamos a cada ano batendo recorde de produções. Então, quer dizer, isso em função das pesquisas, da atividade dos nossos pesquisadores, dos nossos técnicos, os agrônomos aí que vêm por trás, lançando novas variedades, novos produtos, inclusive moléculas, culturas aí para combate a pragas e doenças. Então, com esse incremento de produção aí, é uma coisa maravilhosa que a gente... Pra você ter uma ideia, o Brasil produz hoje, nós estamos exportando, você vê, com essa produção toda, nós estamos conseguindo manter basicamente a nossa sustentabilidade aqui na questão de alimentação e mandando para fora. Hoje nós estamos exportando para a China, para todos os lugares, alimentos, todo tipo de alimento. Você pensar frutas, nós estamos exportando frutas, nós estamos exportando carne, soja demais da conta, até o bagacinho da laranja está indo embora para fora e está ficando caro aqui para nós. Sabe? O Brasil continua sendo o celeiro do mundo, De Luca? Sim, e pra você ter uma ideia, é o quinto país maior em área, mas hoje em área agrícola nós só temos 9%, os Estados Unidos produz 17% da área agricultável, quando você vai ver na Índia, 50% da área agricultável, então todos esses países estão lá em cima. Nós estamos com área pequena e cada vez batendo recorde de produção agropecuária aí, sabe? Agora falando... desculpa. Não, só para citar uma coisa importante que eu acho que todos os ouvintes deveriam valorizar, esses nossos produtores rurais. Se a gente levantou hoje cedo, o que a gente fez logo cedo? Tomou um cafezinho, comeu um pão, se vestiu, tudo isso. O algodão vem do campo, nosso café, o nosso suco, o açúcar. O arroz e feijão. O arroz e feijão. Então nós temos que agradecer esse nosso produtor rural, que eles são batalhador de sol a sol. O agro não parou com essa pandemia. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que está o homem do campo durante essa pandemia? O agro não parou. Trabalhando de fora a fora, nós estamos mantendo o mercado. O que aconteceu hoje, essa falta de bovinos aí, é porque nós estamos exportando tudo quanto é carne para a China. Para atender o mundo, para atender os outros países. Então, o que aconteceu com o nosso mercado? Nós tivemos preços baixos, porque toda a pecuária e como as coisas são meio cíclicas. Então, o que aconteceu com a pecuária lá atrás? O preço do boi estava mais barato, o proprietário andou vendendo as fêmeas para abate. E foi ficando menos fêmea para gerar menos bezerros, para poder recriar. Então, com essa coisa agora, valorizou o preço do gado. Então, o bezerro subiu lá em cima, mas, de uma maneira geral, o agro não tem parado. Nós tivemos aí muitos produtores de hortaliça, a demanda está sendo muito grande. O que aconteceu com essa pandemia agora aqui é o seguinte, é que o pessoal teve que inovar. Ninguém estava acostumado, de uma hora para outra não pode comercializar, não pode sair, não pode abrir mercado. Então muitos deles começaram a usar essas mídias,
a venda pelo WhatsApp, pelo Facebook, por toda essa maneira de... Então, eles inovaram nessa questão tecnológica, que eu acho que é uma coisa que está entrando muito favorável para favorecer o mercado. Inclusive, o pessoal mostra, tira a foto, colhi isso hoje de manhã, quem está interessado já faz o pedido e manda. Então, o que está começando a faltar são os insumos, adubos defensivos para poder usar na agricultura, né? É isso que eu quero até te perguntar nessa linha do pós-pandemia, que muito já se questiona. Na sua visão, quais serão os maiores desafios e ainda as oportunidades que vêm por aí para o agronegócio? Bom, você tem uma ideia, o que aconteceu? Eu vou falar numa área da seringueira, nesse negócio do mercado. As indústrias produtoras de pneu fecharam, o Dira, Taita, essas outras todas aí. Eles barraram a compra da borracha do produtor. Então, o produtor, ser borracha é uma coisa que não estraga, eles escolheram, deixaram armazenado na propriedade, deu uma rechaçada no preço, mas agora estão buscando, deu uma caída. Então, quer dizer, os desafios vai ser com que essas agroindústrias comecem a funcionar novamente, porque o produtor, a resposta do produtor é muito rápida. O que acontece é o seguinte, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a área rural, o produtor rural, ele é diferente de uma indústria. Se ele começou a preparar o solo, ele colocou a semente no chão, ele não pode parar. Acontecendo qualquer coisa, ele tem que tocar aquilo até o final, ou ele perde tudo. Numa indústria, ele comprou madeira para fazer móveis, está com aquele estoque de madeira. Pararam de comprar, ele para aquilo ali, não afeta tanto como é na área rural. É muito dinâmico na área rural, entendeu? O desenvolvimento das atividades. A partir do momento que começa, você não tem como parar ela para falar, não, vou mudar agora no meio do jogo. Não tem tempo, não tem como, entendeu? Então, isso é muito importante de se colocar, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu fico animado quando eu vejo aquela música Terra Tombada, aquilo ali me dá, agora começa agora, nesse período que começa a molhar, começa a chover, e você vê o cheiro da terra molhada, e eu fico doido para começar a preparar e plantar as lavouras aí é um prazer você ver a coisa, a planta começar a crescer. Você colocar no chão, ela começa a brotar, desenvolver, sabe? É muito gostoso. De Luca, de forma geral, quais culturas elas têm mais potencial de rendimento, de investimento ainda na nossa região? Quer dizer, quais estão saturadas e quais ainda carecem de investimento? Olha, hoje, de uma maneira geral, eu creio que todas as culturas são importantes, têm possibilidade. O que acontece na nossa região aqui, propriamente dita? O estado de São Paulo já foi desenvolvido, já veio com desbravado já há muito tempo. Então, nós já passamos algumas gerações aí, o que aconteceu? Nós temos muitas pequenas propriedades. Pra você ter uma ideia, a média de propriedade, Votuporanga, no município, nós temos em torno de 1.200 propriedades. 91% são propriedades abaixo de 50 hectares, são propriedades pequenas. Então, numa propriedade pequena, então por isso que você tem que fazer o plano de o que eu vou investir, o que eu vou plantar numa propriedade pequena. Então, você pode entrar com uma cultura perene, como a seringueira. Propriedade pequena, para você arrendar para cana, fica difícil. Ou cultivar uma cana para fornecer para a usina. Manejo de máquina, de colheita, tudo isso é muito complicado. Agora, você plantar uma cultura perene, uma laranja, um limão, irrigado, se tiver condição, uma seringueira, mas não bater numa cultura só. Eu acho por isso que tem que ver qual que é a vocação. O que aquele produtor gosta de fazer para ele poder definir as culturas que ele vai desenvolver ali. Mas mesmo as culturas hoje, nós estamos tendo um incremento da área de algodão na nossa região. Por quê? O produtor gosta de dinheiro, como todo mundo gosta. Eu vou plantar qualquer atividade que me dê retorno. Então, hoje, quer queira ou não, ainda a seringueira, no preço que está, ela dá o retorno por hectare um pouco melhor que a cana. Dá mais trabalho, porque você tem que ter mão de obra, mas tudo tem trabalho, tudo tem dificuldade. Mas aqui na nossa região, qualquer cultura que você pensa, inclusive nós estamos trabalhando para implantar o cacau no meio da seringueira, mas isso para quem tem condição de irrigar. Você vai usar o pessoal da mão de obra da seringueira
na colheita do cacau no período que ele fica parado, né, nesse período justo agora que vai colher o cacau. Então, nós já estamos tivemos iniciando aí um trabalho, na região nós já temos alguns locais que estão fazendo isso. Então, oportunidades, agora o produtor tem que ver o que ele gosta de fazer, mas o que ele for fazer, fazer bem feito, seguindo todas as orientações técnicas, né? De Luca, por outro lado, a gente tem o êxodo rural, que são pessoas que deixam o campo e preferem ganhar a vida na cidade, né? Vamos dizer assim. Por que você acha que isso acontece? O que desmotiva as pessoas ainda a investirem em agricultura? Bom, o que aconteceu, eu vou citar um exemplo que eu vivenciei todo esse período na secretaria, e desde o êxodo a gente percebe há muitos anos. Né? Desde 84 trabalhando, nós viemos fazendo um trabalho, naquela época mais extensão, e para você ter uma ideia, um exemplo fácil, nós tínhamos vários bairros rurais aqui no âmbito da nossa região aqui todo, que moravam 70, 80 famílias ali em volta, e depois de um tempo, o que aconteceu? Naquela época, na década de 80, 90, 2000, ficou muito difícil a área no campo, na agricultura. Então, aquele pessoal que morava com áreas pequenas, dividia para o filho ia embora para trabalhar, ficou muito pessoal idoso, aquele casal de velho nas propriedades rurais. Então, esse pessoal já não tinha mais a força de trabalho para fazer. Então, muitos venderam realmente as propriedades, porque pegou uma fase crítica para trás, até 2005, 2006, nós tivemos isso. Mas o engraçado é que, atualmente, agora, está acontecendo o inverso. Nós estamos tendo o pessoal devagar retornando. Por quê? Nas cidades está ficando difícil o serviço. E hoje o pessoal está fazendo a volta, o caminho de volta. Muitos estão cultivando hortaliças em estufas, fazendo uma área, o filho volta. Eu tenho um exemplo aqui, um rapaz que trabalha no posto de gasolina voltou a cultivar uma estufa ali, uma horta para poder. Está fazendo os dois até se largar de um e sair. Então, quer dizer, devagarzinho estão começando a voltar, porque com as tecnologias, com as sementes novas, com áreas pequenas, com irrigação, com manejo adequado, eles estão conseguindo produzir e se manter e viver e comer adequadamente. Nessas pequenas áreas, que hoje é a realidade nossa, do âmbito da regional, que dos 11 municípios da regional de Votuporanga, todos eles é de 80% para cima, a área é menor que 50 hectares. Então nós temos poucas propriedades grandes. Aqui já foi feito como chama, essa divisão aí de terras aí que estão feitas pela própria família, quer dizer, o pessoal os pais foram falecendo, os filhos dividindo, então já foi feita essa divisão, então nós temos muitas áreas pequenas e voltando às atividades. De Luca, como que a tecnologia interferiu nessa vida do campo? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta para você. Se ainda você acredita que faltam políticas públicas para incentivar a modernização agrícola? Sim, o que a gente vê hoje, estamos sentindo que alguns governantes não estão pensando muito ainda, né? Não conseguiram enxergar que estamos vendo a produção, a produtividade, mas até agora não conseguiram enxergar que a saída é essa. Sim. E nós precisamos dessas políticas públicas para poder favorecer o pessoal do campo. Hoje tem algumas aí do governo federal tal, que compra os alimentos, as hortaliças, verduras dos produtores rurais, mas são poucas ainda. Eu acho que nós precisaríamos ter mais políticas públicas para fazer com que o produtor invista na propriedade, faça as correções do solo para melhorar a produtividade, com conservação de solo, com todas essas práticas aí conservacionistas e de adubação para poder melhorar esse solo, sabe? Então, está faltando o nosso governo, principalmente estadual, que observar essa questão aí de preservar, manter esse produtor, esse homem do campo, no campo, com essas políticas públicas mais adequadas. Vou entrar agora no outro assunto com você, De Luca, que sempre gera muito debate, que é a questão dos agrotóxicos. Hoje no Brasil, como que está essa questão, essa preocupação e como que é essa fiscalização? Bom, uma coisa interessante que muita gente não sabe é o seguinte: eles botam a culpa no tal do agrotóxico que o produtor rural usa no campo, mas se a gente observar o seguinte: hoje a quantidade
pela produção nossa, pela área cultivada, quantidade de agrotóxicos que nós usamos é muito menos que se é usado no Japão. Nós usamos 1/3 do agrotóxico que se usa no Japão, que se usa na Europa, que se usa em todo local. Agora, uma coisa importante é o seguinte, a dosagem do produto é muito pequena, ela tem uma segurança muito grande. Quando você faz uma aplicação para qualquer produto, você usa meio litro de um litro, até 1,5 litro, 2 litros, de um produto com 2 mil litros de água. A concentração fica bem pequena. Só que hoje, todo o produtor rural tem usado os equipamentos, isso aí, a defesa sanitária nossa, aqui o escritório da Secretaria da Agricultura, ela faz acompanhamento. As lojas que vendem os produtos, os agrotóxicos, elas têm que vender com receita agronômica, com orientação. Então, quer dizer, o produtor precisa usar equipamento de proteção individual para poder aplicar o produto. A entrada, depois que se aplica um produto na lavoura, o período de retorno nela é 3, 4 dias, dependendo disso. Então, quer dizer, ela tem sido feita de acordo. Tanto é que, ultimamente, a gente não tem visto. É muito raro, eu praticamente não vi contaminações por agrotóxicos. Apesar de que, antigamente, nós tínhamos alguns produtos clorados e fosforados que eram mais tóxicos. Então, aqueles clorados, naquela época mais antiga aí, o que acontece? O trabalhador, ele não acreditava que aquela água com veneno te contaminava. Então, principalmente os produtos clorados, ele tem um DL dermal, que é a capacidade de contaminação, ele vai sendo absorvido pela pele, devagarzinho. Quando você, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você mexeu, na última, é igual a gota d'água no copo. Quando você encheu demais, ele extravasa. E acontecia isso. Hoje, os produtos existentes hoje não são tão problemáticos, que eles foram praticamente todos tirados de mercado. Entendeu? Mas a utilização de agrotóxicos aqui, eu vejo que ela não tem... é muito pequena. A gente precisa desmistificar essa questão. Como o pessoal sempre colocou a culpa no produtor rural, na questão de degradação ambiental, de contaminação dos rios, mas tem muita cidade que não tem tratamento de esgoto e o gado não consegue beber água para baixo. Então, quer dizer, nós temos que pensar bem, entender bem para poder estar falando alguma coisa a respeito. Mas eu não vejo a fiscalização, pessoal, hoje, como é que está ultimamente, está meio complicado, essa pandemia deu uma parada. Mas o pessoal da defesa sempre fazia umas incertas aí, pegava as compras de produtos, passava em algumas propriedades para ver como é que o pessoal estava aplicando, você está entendendo? Então, eu não vejo problema nessa questão, não. E justamente o que eu te falo, a tecnologia vem ajudando de uma maneira tão interessante que nós temos hoje produtos específicos. Você planta mandioca, tem um herbicida que você usa que mata todas as pragas ali, menos a mandioca. E aquele ele degrada rapidamente e não vai te dar problema depois, entendeu? Então... Então, a higienização desses alimentos também tem que ser feita corretamente, né, André? Mas dependendo da aplicação, onde aplica, se eu for aplicar na cultura da mandioca, ela vai sair por fora. Mas mesmo no tomate, é interessante, todo produto hoje, principalmente com essa pandemia, ver essa orientação, que eu acho que agora, principalmente, a dona de casa e todos nós aprendemos a lavar um pouco mais a fruta, o legume, o tomate, as coisas todas aí, para não... Então você passa uma buchinha ali, mas... a quantidade de produto é muito pequena para poder causar um dano na pessoa, sabe? Tá. Você estava comentando a questão das hortaliças, né? Que tem muitos pequenos produtores que estão investindo nisso. E dentro dessa questão da preocupação com os alimentos, as pessoas estão cada vez mais preferindo os alimentos orgânicos. E aí eu gostaria de te perguntar, por que esses alimentos ainda chegam tão caro para o consumidor? O que acontece é o seguinte, para se iniciar uma atividade de produção orgânica, você tem que ter um tempo de não utilização de insumos químicos naquela área, tem que ficar um período, tem um período de transição, usando somente alguns produtos que não sejam os adubos químicos, os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, tem os específicos que podem ser usados. Então não é de uma hora para outra que você vai, e você tem que fazer um planejamento
para melhorar a estrutura do solo, aumentar a teor de matéria orgânica, corrigir esse solo. Um calcário pode ser utilizado, corrigir o solo com calcário, com o fósforo natural, não pode ser usar o químico. Então tem uma série de... E tem que se afiliar a uma associação para ela te dar um certificado que aquele produto é orgânico. Então tem uma série de custos aí que realmente, se for para produzir num volume maior, ela dá um trabalhinho. E nos 2, 3 primeiros anos de plantio, para você fazer um volume, ela é mais trabalhosa de você acertar a produção. O que acontece também? No início dessa transição, alguns produtos ficam com picadinho, meio tortinho e tal. Muita gente olha aquilo, esse aqui eu vou separar e eu não vou levar. Mas é uma coisa que já está aumentando bem. Nós já estamos tendo muitos produtores que já estão começando com isso. Temos alguns aqui na região que já estão fazendo esse tipo de produção orgânica em áreas mais extensas. Então eu acho que vai ser o mote. Eu tenho uma horta na propriedade, eu não deixo usar nada, é aquilo ali, aquelas receitas caseiras simples. Então, cada um pode fazer o seu pedaço ali para consumo. Eu sei que é difícil, viu? Mas está realmente aumentando muito esse mercado, esse nicho de produção orgânica. Agora, uma coisa importante, o nosso boi é orgânico, porque realmente ele vive a pasto, é só as aplicações. Então, não vou falar o de confinamento, que já entra mais esse boi a pasto nosso, que nós temos aqui, a maior parte é o boi verde aí, que está dando um sucesso lá para exportação muito grande. O pessoal que está produzindo, que cadastra, que faz acompanhamento desse esquema, tem um valor agregado a mais na arroba por esse produto na exportação, entendeu? De Luca, você compôs a Comissão Técnica de Seringueira da Secretaria Estadual da Agricultura. Como nós estamos hoje aí, a nossa região, nessa produção da borracha, e se ainda é considerado um bom investimento? Olha, é uma coisa interessante. O nosso estado de São Paulo, ele produz hoje mais de 50% da produção nacional de borracha. E nós temos no estado todo, nós temos em torno de 132 mil hectares de seringueira plantado. E por incrível que pareça, a regional de Votuporanga, que abrange 11 municípios, ela hoje é a segunda regional em área com seringueira. Primeiro é São José do Rio Preto, em área com seringueira, depois é Votuporanga, depois é General Salgado, a antiga regional da CDRS, da CAT, e depois Barretos. Então, essas 4 regionais aqui, Barretos, Rio Preto, Votuporanga e General Salgado, hoje compreendem uma produção do estado todo, mais de 60% do estado. A área plantada e tudo, fora os outros estados, as outras regionais. Mas eu vejo a cultura da seringueira como uma grande opção, inclusive porque nós temos aqui em Votuporanga um centro de seringueira e sistemas agroflorestais, que é a antiga APTA aqui, agora é o centro do IAC, e nós temos clones novos lançados por esse centro de pesquisa, o IAC 502, 505, 511, além de outros, eles são clones de seringueira, que pode ser usado, tem o IAC 40, IAC 300, tem vários clones que foram feitos aqui, além dos tradicionais existentes aí. E esses clones novos lançados aqui, eles estão produzindo em torno de 40% a mais, ou 50% do que o RIN 600. Então, é uma grande opção, você plantando um clone novo, com muda sadia. Eu ainda vejo na seringueira, ela tem um custo de implantação um pouco mais alto, mas eu vejo como uma grande oportunidade o plantio da seringueira ainda para nós aqui, principalmente para os pequenos e médios produtores aí, para diversificar a área, não ficar amarrado numa cultura só, entendeu? De Luca, bom, você é curador de fundação aqui no Conselho da Instituição, aqui da FEV. Desde o início da pandemia, a instituição tem sido muito elogiada pelos alunos sobre as soluções adotadas para as aulas, né, à distância, enfim. Qual é a sua visão sobre toda essa situação hoje e qual seria o conselho aos estudantes que estão nos assistindo, para finalizar aqui a nossa entrevista? Olha, eu vejo o seguinte, foi uma inovação. O que aconteceu fez todos nós, os professores, os alunos, se desdobrarem e trazerem oportunidades para que não fiquem parados, que não podia ter aglomeração. Então eu tenho visto alguns professores, a preparação das aulas, o esquema que tem feito, estão fazendo um trabalho maravilhoso.
o que eu falo é o seguinte, o estudante, ele não deve ficar parado, ele tem que buscar oportunidade, tem que estudar, tem que buscar desafio, procurar fazer o máximo possível. Ele vai se arrepender depois se ele não se dedicar, porque é o que eu falo muitas vezes, eu falei para muita gente, não é só a escola que faz o aluno que faz a escola. Se ele se dedicar, tentar ser o melhor, buscar se aprimorar, ou oportunidade, sair fora, ver mercado, fazer estágio, buscar conhecimentos, eu tenho certeza que eles vão ter facilidade na hora de sair no mercado. Uma coisa que eu falo, que aconteceu comigo, eu lembro até hoje, que quando eu me formei, eu fiquei 1 ano trabalhando numa propriedade e prestei o concurso no estado e passei. Cheguei no primeiro dia lá no meu serviço, e agora? Eu não sei nada, o que eu vou fazer? O produtor chegou para mim, falei, calma aí, vamos conversar. Falei, o que é o problema? Ele me falou que era o problema, eu falei, agora eu não posso ir lá não, amanhã nós vamos. Fui lá, peguei lá, dei uma olhadinha de novo, fomos no dia seguinte, acertamos. Então eu acho que é o seguinte, a gente sai da faculdade, é uma coisa engraçada, puxa, você estuda tudo, é pouco tempo de tudo. E depois, e aí chega na hora, você vai trabalhar numa linha específica, numa região com determinadas culturas. Eu mesmo, quando eu estudei em Lavras, a cultura do algodão, nós vimos em 2 aulas na faculdade. 2 aulas que o professor explicou a cultura, assim, tudo, o passo delas, doença. Chegou em Riolândia, me deparei com 12 mil hectares de algodão plantado no município que eu fui trabalhar. Então, quer dizer, aí tem que mudar o conhecimento. Já fui me especializar, estudar mais um pouco, acompanhar mais, ver as variedades novas. Então, é essa sugestão que eu falo para cada um, que não fiquem parados, que busquem, procure, estude, tente dedicar e o que gostar, vai mais a fundo, porque ele vai ter sucesso. Legal. Muito obrigada, Deluca, mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Prazer, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição, inclusive para a faculdade, para o colégio aqui do curso aí, para a gente estar aí dando um suporte no que precisar. Tá certo, muito obrigada mesmo. Bom, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais sobre agronegócio com o nosso novo convidado, o Ricardo, que é diretor da antiga CAT aqui de Votuporanga. Até daqui a pouco.